Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estaremos aprendendo os pronomes recíprocos. E o que são pronomes recíprocos? Pronomes recíprocos são usados para indicar e identificar que uma ação está ocorrendo para duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que uma pessoa que esteja fazendo a ação, ela irá receber esta mesma ação, certo? E os dois pronomes recíprocos são each other e one another. Como você vai utilizar esses dois? A forma mais fácil para você utilizar, você pode utilizar os dois em qualquer frase. Porém, use o each other quando você está falando apenas de duas pessoas, certo? Você usa o one another quando você quer falar. E é mais fácil você usá-lo quando você quer falar de mais que duas pessoas efetuando uma ação e recebendo essa mesma ação, certo? Nos três exemplos aqui. They look after each other. Look after é uma expressão que diz cuidar. Então ele está cuidando. Então, they, que é o pronome pessoal para eles, cuidam de si mesmo. Ou eles se cuidam. Então o que eu quero dizer é que essas duas pessoas, pode ser homem ou mulher, não importa o gênero, e sim a ação que está ocorrendo na frase, eles se cuidam. Então quer dizer que as duas pessoas cuidam uma da outra, certo? Então ela tem a ação de cuidar e a ação de ser cuidada, certo? Então a mesma ação ocorre para as duas pessoas. Então ela faz e recebe a ação. Na segunda frase tem We always give Christmas card to one another. Então usei one another para dizer que é uma ação que está ocorrendo por mais de duas pessoas. Então pode ser uma família, por exemplo, nessa frase. Nós sempre damos cartões de Natal para todos, ou entre nós damos cartões de Natal, certo? Então, uma ação que está ocorrendo por um grupo de pessoas que ela está fazendo, esse grupo de pessoas está fazendo a ação e está recebendo a ação também. Então, o ato de dar um cartão de Natal e o ato de receber o cartão de Natal na mesma frase, certo? No terceiro exemplo, the task is to look each other's son. Quando eu uso o apóstrofo depois do each other e one another, quer dizer que o próximo adjetivo ou substantivo é de posse de alguém. Esse apóstrofo é usado para indicar posse. Por exemplo, Mary's son, o filho de Maria, certo? Então, quando eu uso o apóstrofo, que é o tracinho em cima, e o S, quer dizer que o adjetivo ou substantivo depois desse pronome recíproco, quer dizer que é de posse de alguém. Então, nessa frase, a tarefa é look, que é ver, each other's son. A tarefa é cuidar, no caso, é olhar o filho de um e de outro, certo? Então a ação de olhar o filho da outra pessoa. Então os dois vão estar efetuando esta ação. Então lembre-se, each other usado para duas pessoas apenas é mais fácil assim para você, mas você pode usar se for duas ou mais pessoas. Mas use each other quando você estiver falando apenas de duas pessoas. E o one another usado para um grupo de pessoas, mais que duas pessoas efetuando uma ação e recebendo essa ação. E caso você queira dizer que essa ação tem posse de alguém, você usa o apóstrofo com o Szinho e o próximo será de posse de alguém, certo? Então, primeira frase, they look after each other. Segunda frase, we always give Christmas to one another. E terceira frase, the task is to look each other's son. Então, essas três frases englobam o uso do pronome recíproco, que é um assunto simples. Então, uma ação que está ocorrendo por duas ou mais pessoas, ao mesmo tempo você usa each other e one another. E por hoje a nossa aula é essa. Muito obrigado e bons estudos.